Partindo dessa interpretação... Deixa eu molhar meu bico primeiro. Partindo dessa interpretação, o que você pode apresentar mais pra gente, cara? Pô, cara, a Rússia tá prendendo o nego que botou na internet assim, a Rússia invadiu a Ucrânia. O cara foi preso só porque falou que a Rússia invadiu. Não, invadiu não, uma operação de paz, né? Uma operação especial de paz. O cara falar invadiu, ferrou, é chilindró. Então, assim, não tem Madre Teresa de Calcutá nisso aí, meu irmão. O problema é que o cara, dependendo do que você fala, o cara fala, o Daniel é pró-Rússia. Não, o Daniel é pró-Estados Unidos. Eu sou pró-Deus, meu irmão, sou pró-Jesus. Ali, pra mim, não tem ninguém é bonzinho. Ali é briga de cachorro grande, meu irmão. Não tem conversa, tá todo mundo ou correndo atrás de dinheiro ou da sua própria sobrevivência. E você sabe até pelo direito, né, no estado de necessidade, você pode até fazer coisas aparentemente escabrosas, mas que tenham... Eu não sei se é excludente de licitude ali, ou é discriminante de pena, mas no estado de necessidade você corta a corda e deixa a galera embora para se proteger, né? Então, para você interpretar guerras, você tem que pensar em estado de necessidade, meu irmão. Então, por um lado é estado de necessidade, por outro lado é psicopatia, por outro lado é grana. Então não tem ninguém bonzinho nem malvadinho ali. Ali, nego, é maldoso. Ali é complicado. Pô, quantos oligarcas russos aí que romperam com o Putin não morreram? Sim. Pô, o cara tá... Quantos ex-amigos dele caíram de janela de hotel aí, mano? Eu vi uma reportagem que falava em 20, agora teve mais um. Já né? tem. Aí teve o cara do avião, do Grupo Wagner, Foi. o Prigozhin. O Perigosinho, né? Então, assim, sim, tem isso, né? É. Agora, na questão geopolítica, entre nações, né? Sim, sim. A Rússia tá posicionada de que forma, né? Porque o cara que ele vai partir da premissa que foi o russo que invadiu o território ucraniano e que isso começou em 2014, né? Porque tinha um presidente ucraniano pró-Rússia e o russo não aceitou isso, Yushchenko, que foi um movimento espontâneo do povo ucraniano. Olha só que esse cara, o absurdo que é. Ele não aceitou um movimento espontâneo. É a mesma coisa que aqui no Brasil fizer um movimento, né? Sim. O brasileiro pensando, pô, então não posso fazer isso? Vai vir em Argentina e vai invadir a gente? Né? Exato. Então, aquele argumento de, pô, se o México botasse um monte de míssil voltar para os Estados Unidos, ele ia achar normal? Ia fazer nada? Exato. É igual que eles estão fazendo com a Rússia também, né? Não tô dizendo que o Putin é do bem, mas, pô, eles estão montando uma arapuca para ele ali também, né? Então, aí tu mostrou vários pontos, né? Sim. Que dá para entender o jogo do poder americano, né? Sim. Todas as peças foram movidas. Sim. Tanto no conflito Rússia-Ucrânia, quanto no conflito Israel-Hamas. Sim. Tá. Agora vamos olhar para o outro lado. Isso. Cara, o russo Bora. que tá dando as cartas. Tá bom. Qual é o movimento que tu consegue ver em relação ao russo? Lembrando que você acabou de afirmar, eu não sou pró-Rússia nem americano. A gente sabe que o Pentágono montou um plano, a gente sabe porque documentos de Amorça, que eles queriam derrubar 5 países do Oriente Médio em 7 anos, né? Envolvia a Líbia, conseguiram derrubar o Muammar Gaddafi, e o plano final era derrubar o Irã, porque o Irã está praticamente já tendo equipamento atômico, né? E isso é um perigo existencial para Israel. Israel, de certa forma, é um representante dos Estados Unidos no Oriente Médio, é muito interessante para os Estados Unidos ter Israel protegido e funcionando bem, né? Então, a situação russa é a seguinte, aí tem a ver até com a questão de ordem mundial, né? Porque os caras falam assim, poxa, esse negócio de nova ordem mundial é teoria da conspiração, né? Isso, também. Como é que é teoria da conspiração, meu irmão? As ordens mundiais foram mudando com o tempo, pô. Primeira Guerra Mundial acabou com vários impérios, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, e mudou a ordem. Agora é outra galera mandando. Aí, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sai criando uma nova ordem, que é a ordem que eles chamam de ordem mundial baseada em regras, né? Isso está no livro Ordem Mundial do Henry Kissinger, está no livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação do Ray Dalio. Para quem acha que teoria a ideia de uma nova ordem mundial é teoria da conspiração, leia o livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação do investidor Ray Dalio. O cara não é teórico da conspiração. Então, nesse sentido, o que a gente tem visto é que os Estados Unidos estão ali sabendo que a China está se fortalecendo muito, né? A economia chinesa muito forte. Eles já olham no horizonte 20, 30 anos à frente, então eles têm que resolver isso antes. Parece que os Estados Unidos estão fazendo o quê? Para eu pegar a China, eu tenho que tirar os irmãos mais velhos de perto primeiro, né? Aquela ideia que a gente falou do irmão mais velho na escola, né? Antes de eu pegar o moleque, eu tenho que neutralizar o irmão mais velho dele, né não? A Bíblia até fala isso, um ladrão, para ele assaltar a casa, primeiro ele tem que amarrar o homem forte, né? Isso. Quem é o homem forte ali, parceiro da China? A Rússia. E a Rússia sabe disso.
Então, o que parece que os Estados Unidos estão fazendo? A gente precisa montar um cenário na opinião pública global para quebrar a Rússia. A Rússia sabe disso. O que ela faz? Vou montar meu plano. Eu não sei se a galera se lembra, mas antes do Putin entrar na Ucrânia, ele fez uma reunião com Xi Jinping usando as Olimpíadas de Inverno como desculpa. Não, a gente se encontrou por causa da Olimpíada. Então, a Olimpíada de Inverno aconteceram na China, ele foi lá, tiveram uma reunião. Parece que depois dessa reunião, o Xi Jinping falou, vai lá que se você for, eu te dou um suporte. Então, o que acontece? Na ordem mundial criada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Os Estados Unidos saem como superpotência global e o dólar é a reserva de valor global, é a moeda de referência. Isso dá um enorme poder para os Estados Unidos. Então, o que é essa ideia do dólar ser reserva de valor global? O dólar, o que os Estados Unidos falaram? Olha, é o seguinte, vamos combinar de todo mundo usar o dólar e eu garanto você usar minha moeda tranquilo, beleza? Aí todo mundo, beleza. Só que aí chegou um momento que o dólar perdeu o lastro, não tinha mais lastro. Aí o Richard Nixon teve a ideia lá de transformar o dólar numa moeda fiduciária, né? Numa moeda sem lastro mesmo. Aí você fala, pô, qual é o lastro do dólar então? O lastro do dólar é o petróleo. Aí surge o petrodólar, né? Uhum. Aí os Estados Unidos foram lá na Arábia Saudita e falaram, olha, vamos combinar uma parada? Se você só aceitar dólar para vender petróleo, eu te protejo. Uma conversa meio de máfia, né? Uhum. Se você me der uma moral, eu te protejo e tal. A Arábia Saudita, aliada clássica dos Estados Unidos, falou, demorou. Então todos os países dependiam de primeiro comprar dólar para depois comprar energia, petróleo, pô. Então isso justificou ainda a importância do dólar. Só que o que acontece? De repente, os Estados Unidos começam a chegar para esse mundo que eles falaram, aí, pode usar minha moeda aí. E começaram a chegar para uns países e falar, ó, você não vai usar minha moeda. Não, você não vai usar. Aí os caras falaram, cara, você tinha combinado que a gente ia poder usar a tua moeda e fazer tudo em dólar. Se você tá falando que eu agora não posso mais participar da brincadeira, eu vou parar de brincar esse jogo. Então, o que estava acontecendo? A Rússia estava debaixo de sanções americanas. Eles usando o dólar para isso. Então, o que o Putin estava fazendo? Olhando o lado do Putin agora. O Putin estava montando um plano para ele se desligar do sistema financeiro internacional. Tem muita gente que não entende isso, mas o Putin já estava se desligando da internet mundial. Ele tinha um movimento chamado internet soberana. A internet soberana é o seguinte, a Rússia vai ter uma internet própria com vários motivos. Primeiro, eu vou controlar o que está circulando aqui na internet. Segundo, eles não vão conseguir fazer ataque cibernético contra mim. Terceiro, se cair a internet deles, a minha continua funcionando. Sim. Então, eles já estavam... A Rússia, desde os anos 2014, 15, já estava se desligando da internet global. O próximo passo do Putin, pensando na estratégia dele, era se desligar do sistema financeiro internacional, Sim. que é o SWIFT. Sim. E aí, o que acontece? Agora, leitura minha e de outros analistas, tá? Não estou dizendo que é fato ou é uma interpretação. Se o Putin chegasse para sua própria população e falasse assim, olha, a gente está se desligando do sistema financeiro internacional, a população vai falar, não, cara, a gente vai quebrar, pô, não faz isso não. Que isso, tá maluco? Então, na minha leitura, o Putin, que já tinha se desligado da internet global, já tinha montado um plano para isso, já estava montando um plano para se desligar do sistema financeiro. Só precisava dar uma desculpa. Então, sabe aquele cara que ele quer sair da empresa, mas ele quer ser demitido para poder pegar a grana? Parece que o Putin também foi nessa. Tipo assim, eu vou invadir a Ucrânia e eles vão me expulsar da empresa. Só que ele já tinha combinado com o Xi Jinping o quê? A Rússia tem um sistema financeiro próprio de pagamento chamado MIR, M-R. Mas eles não tinham um bom sistema de pagamento internacional. A China emprestou o sistema de pagamento internacional para a Rússia. Então, olhando... O que você me pediu para fazer? Olhar ao lado do Putin. O Putin saiu ganhando nessa história também. Por quê? Ele desvincula a Rússia do sistema financeiro internacional, ele foi expulso. Então, os russos não poderiam falar... Ô Putin, você tirou a gente do sistema? Ele falou, eu tirei não, eles expulsaram a gente. Sim. Pô. Entendeu? E aí o que ele faz? Agora ele tá blindado contra as sanções americanas. Exato. Porque Entendeu? ele já sabia ele não usa que mais o primeiro dólar. passo é a já tá blindado. Aí o rublo, que é a moeda russa, quando eles expulsaram a Rússia do SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional, o rublo caiu, depois ele voltou rapidinho. Porque ele pegou o rublo e lastreou o rublo no petróleo e no ouro, pô. Então isso deu margem para ele fazer um reset das finanças russas.
fazendo com que elas fiquem muito mais sólidas agora. Então, pra gente que olha para quem é a favor da Rússia, por exemplo, não é o meu caso, mas um cara pensando, a Rússia só se deu mal com esse negócio que os Estados Unidos que provocou essa guerra. Não, eles se deram bem também, pô. Eles conseguiram ser demitido da empresa que ele estava querendo ser demitido há um tempão já. Ele tinha uma dependência e ele não tinha como sair daquela dependência. Era difícil sair daquilo sem ele arrumar um problema enorme com a opinião pública russa. Sim. Entendeu? Então ele não saiu, ele foi expulso. Só que aí o que acontece? Quando ele é expulso, ele fortalece as alianças com o Irã, com a China, com a Índia também. Então o petróleo que ele vendia para o Ocidente, o gás que ele vendia para o Ocidente, ele está vendendo petróleo e gás pra caramba para a Índia, para a China e para a Rússia, e ouro também. Comida, né? A gente sabe que Ucrânia e Rússia são dos grandes produtores de comida do mundo. Então, o Putin saiu, por um lado, ganhando nisso também. Talvez ele tinha até interesse nisso, eu não sei. Agora eu tô especulando. Tá, então, mas aí ele pode ter... Ele saiu ganhando, né? Também. Uma linha possível de raciocínio. Isso. Agora, ele provocou ou ele se preparou por... Foi uma consequência de uma provocação americana. O raciocínio que o americano provocou tudo, nós já entendemos. Sim. Agora, como é que fica esse tabuleiro aí, sendo o russo o cara que tá conduzindo tudo? Eu acho que do limão ele fez uma limonada. Tu acha, então? É igual Ele não pode ter provocado e startado tudo isso para alcançar o objetivo dele, e os Estados Unidos e a OTAN, o Ocidente está só... tentando resolver. Eu acho mais difícil essa interpretação, porque realmente a OTAN está cercando a Rússia. Eles estão pegando todos os países em volta da Rússia, botando na OTAN e botando arma apontada para Putin. Então isso é complicado, né? Então acho que isso é quase que uma casus belli, né? Uma causa de guerra. Então, assim, eu acho que não foi o Putin que montou o xadrez dessa forma. Eu acho que ele tá fazendo uma limonada em cima do limão. Acho que ele tá já... Tipo o jiu-jitsu, né? O Hélio Gracie, não, eu sou levinho, eu vou usar o peso do meu oponente ao meu favor. Acho que é isso. Eu acho que é mais essa lógica. Eu tenho dificuldade de achar que é ele que provocou tudo.